Proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Ó Senhor. Chegando a Jericó, ao sair dali Jesus e seus discípulos, numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, e mendigando estava Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tens de compaixão de mim. Muitos os repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tens de compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou: Que queres que eu te faça? Rabone, respondeu o cego, que eu veja. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meus irmãos, esta é a palavra que nos traz salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Veja sua Bíblia como sinal de reverência e agradecimento a Deus pela palavra revelada. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, glória a Deus, Senhor. Em Ti, meu Pai, espero. Em Ti está a nossa confiança, Senhor. Porque como diz a Sua palavra, não andaremos sozinhos, Senhor. Ainda que andemos pela vale das trevas, Senhor, o Senhor estará conosco. Amém. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Oh, oh, confiando em nosso Deus.
seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Ó Senhor Jesus, não seremos abalados, ó Pai. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém? Glória a Deus, Senhor. Eu queria que a igreja ficasse de pé nessa noite e a gente cantasse esse último refrão junto com o Ministério do Louvor. Vamos cantar declarando em alta voz, para que o inferno escute que nós não seremos abalados. Mesmo que o inimigo nos envie dardos inflamados, mesmo que todo o inferno se levante contra você, não seremos abalados, porque cremos em nosso Deus. A situação está difícil na tua casa, você não vai ser abalado. O teu trabalho está difícil, você não vai ser abalado. O teu filho está dando trabalho, você não vai ser abalado. A crise chegou na tua empresa, você não vai ser abalado. Porque você acredita naquele que chama as estrelas pelo nome. Amém. Amém? Vamos Amém. declarar nesta noite isso, para que o céu se abra sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Agora canta declarando isso como ato profético nessa noite. E diz ao Senhor, aonde é que dói? Faz como Bartimeu nessa noite. O Senhor te pergunta, o que queres que eu te faça? Amém? Senhor. Vamos cantar junto com o Ministério do Louvor, acreditando na nossa vitória. Confiando em nosso Deus. Clama, igreja. Pai, em nome de Jesus, Em Senhor. seu eterno amor. Vem trazendo, ó Pai, a existência, Pai. A A vitória para a tua igreja, seremos Senhor. abalados. A cura para a tua Não igreja, Senhor. A solução, Pai, para a tua igreja, Pai. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declaramos nesta noite, ó Pai. Confiando Acreditamos, em Senhor, na tua nosso providência em Deus. nossas vidas, Pai. Se levanta, ó Deus, do teu trono, Senhor. Escuta o clamor da tua igreja, Deus. Muda, Senhor, o cativeiro do teu povo, Senhor. Não seremos. Que clama, Senhor, pela tua resposta, ó Senhor. Nós acreditamos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traz, ó Senhor, a existência, Pai. Aquilo, Senhor, que Tu já preparasse, Pai, aí no céu para cada um de nós, Deus. Deus, não aguentamos mais chorar, Pai. Deus, não aguentamos mais nos lamentar, Senhor. Senhor, a tristeza vem tomar conta do nosso coração, Deus. Mas acreditamos, ó Pai, que não seremos abalados, Deus. Vai trazendo, ó Senhor, a alegria, Pai, do primeiro amor para o coração dos Teus filhos.
Vem animando, ó Pai, com a fé, Pai, com a paz que excede todo e qualquer entendimento. Vem dar alegria, Senhor, para aqueles corações que estão contritos e tristes. Tu és o Deus, Senhor, que cura, que transforma. Visita o teu povo nessa noite, Pai. Tu és o único motivo, Senhor, por estarmos aqui. Acreditamos na tua providência, ó Pai. Acolhe, Senhor, as nossas súplicas. Porque sabemos, Pai, que não confiamos em carros, em cavalos, mas confiamos no Senhor dos exércitos, aquele que se levanta e que com sua voz a terra toda treme e se derrete. É nesse Deus que confiamos. E é nessa dimensão, Pai, que queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala com o teu povo nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Clama, igreja. A confiança de Deus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Senhor, nesta noite, Pai, queremos colocar a vida do reverendo Wilson, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Tu és o Deus de cura, Senhor. Nós, Senhor, por sermos a tua igreja, Senhor, declaramos a cura na vida do teu servo, Pai. Deus, pedimos pela vida do teu filho, Senhor. Abençoa cada dia mais a vida do reverendo Wilson, Pai. Sê com ele, Deus. Fortifica a vida do teu filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém, Senhor. Glória a Deus, ó Pai. Glória a Deus. Amém? Podemos sentar. Que seja aceita as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, rocha minha e redentor meu. Amém? Amém. Amém. Se acabasse agora, Deus já falou comigo. Falou com você? Pergunta ao irmão ao teu lado se Deus já falou com ele. Deus falou com você? Se ele ainda não falou com você, tem alguma coisa errada, né? Às vezes a gente faz muito barulho e a gente não escuta Deus falar. E ele é sutil quando ele fala. Amém? Amém, já. Vamos lá, vamos para o sermão dessa noite. Eu queria que você se desligasse de tudo lá fora, de toda coisa que te tire desse momento da palavra de Deus, que é a palavra de Deus revelada. Muitos lugares nesse mundão aí fora não tem a possibilidade de adorar a Deus como estamos fazendo. E nós temos a palavra de Deus revelada entre nós. E nessa noite vamos meditar e nos aprofundar na palavra de Deus. Amém? O tema da mensagem de hoje se chama Muralhas que Sufocam. Eu estava orando ao Senhor quando o Wilson me fez o convite. E eu comecei a pesquisar, a ler sobre Bartimeu. Eu falei, Senhor, eu nunca preguei sobre Bartimeu na minha vida. Eu preciso que o Senhor realmente intervenha na minha vida e fale comigo. Eu preciso que o Senhor me diga alguma coisa sobre Bartimeu. Eu não quero simplesmente saber do contexto da história, mas eu quero entender a revelação do Espírito Santo sobre essa palavra para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. E aí, quando eu estava fazendo o sermão,
Eu escrevi todo o sermão e faltava o título do sermão. E o título foi Muralhas que Sufocam. Até o final do sermão de hoje, você vai ver que a história de Bartimeu e a sua tem muito mais a ver do que você imaginava. A nossa história começa lá em Jericó. Só para que vocês saibam o cenário de Jericó era o seguinte. Jericó era uma cidade que estava a 27 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente. Ela estava no lado ocidental do Rio Jordão, que isso favorecia muito. Ou seja, o Rio Jordão banhava Jericó. Jericó era uma das potências da época. Jericó, por ser banhada pelas águas do Rio Jordão, ela era fértil. Os animais vinham beber água naquela região. E acabava que, no final das contas, era muito propício um povo se instalar ali. Mas para entrar na história de Bartimeu, eu queria voltar um pouquinho no tempo e falar quem habitava Jericó antes disso. Eu acho que vocês já são bem familiarizados com esse tema Jericó, do cerco de Jericó, das voltas que Josué deu. E Jericó é uma história bem engraçada, porque os muros de Jericó, eles tinham aproximadamente 10 metros de altura. E tinha eram 2 muros, na verdade, e tinham 3 metros de largura, 4 metros de largura em cada parte do muro, que davam para se construir casas em cima do muro. Mas o interessante dessa situação é que Jericó, ela foi sitiada, cercada, e os seus muros adentraram a terra pelo clamor do povo de Deus. Essa história você já deve conhecer muito bem. E aí, essa história começa lá com Josué dando as 7 voltas no muro de Jericó, tocando as trombetas, dando brado de vitória, e de repente o muro cai. Jesus chega em Jericó com seus discípulos e a multidão. Ele olha para Jericó e percebe que as muralhas de Jericó ainda não tinham caído. Que as muralhas que Josué derrubou eram muralhas palpáveis. Mas a muralha que ele precisava derrubar estava nos corações dos homens daquela cidade. Eram muralhas que não eram perceptíveis aos olhos humanos, mas eram muralhas que faziam com que aquela cidade se transformasse em tão inóspita, tão terrível de se viver. Aquela muralha nos corações dos homens não eram feitas de pedras, tijolos, não era tangível. E as mãos de Jesus não podiam palpar aquela muralha. As muralhas de Jericó, do coração dos homens, estava baseada em preconceito, em discriminação, acepção de pessoas e separação. E Bartimeu, que é o tema central da nossa história, ele vivia em Jericó. Só para contar um pouquinho a história de Bartimeu, ou de um cego que vivia em Jericó naquela época. Bartimeu era visto como a desgraça da família dele. Observa que Bartimeu tinha família. O versículo 2, primeiro, na verdade, ele fala que era cego, filho de Timeu. Ele tinha uma família. Mas olha o que o versículo continua dizendo. Havia um cego e ele mendigava na beira do caminho. E o nome dele era Bartimeu. E o interessante é que não só Bartimeu sofria essa realidade de ser cego e de estar mendigando na beira do caminho, de ser uma desgraça para a família dele. Bartimeu era condenado porque as pessoas acreditavam que ele era cego, porque Deus o visitou a sua maldade. Imagina você, Bartimeu, sentado na beira do caminho, mesmo tendo família. Bartimeu sentado na beira do caminho, quando todo mundo não queria saber daquele homem que não podia ter filhos, que não podia conceber uma família, que não podia, na verdade, desenvolver habilidades manuais de trabalho. Era simplesmente um homem mendigo sentado no caminho, abandonado pelos seus parentes, vivendo anos a fio, numa escuridão sem precedente e numa dor que consumia a sua alma.
Eu imagino que a alma de Bartimeu estava dilacerada de tanto ódio, discriminação. E a vida de Bartimeu era uma das cenas mais caóticas que a história da Bíblia nos conta. Mas eu queria só trazer um ponto nessa mensagem nessa noite. A vida de Bartimeu, muitas vezes, ela se entrelaça com a minha e com a tua história. Quantas vezes você vive nessa escuridão que Bartimeu vivia? Nesse dilema existencial que Bartimeu vivia? Em um trabalho que não te faz feliz? Em um relacionamento sufocante? Em uma família que não te entende? Quantas vezes você está totalmente destruído emocionalmente? Perdido no meio de uma Jericó, sendo mais um no meio da multidão. E o interessante de tudo isso é que Bartimeu estava abandonado naquelas vielas. E quantas vezes eu e você não estamos abandonados nas vielas da nossa vida e da nossa existência? Começa a perceber que a vida e que a história de Bartimeu se encaixa muito bem com a minha e com a tua história. Bartimeu estava querendo só um facho de luz diante do caminho. E quantas vezes eu e você também queremos simplesmente um facho de luz no meio das nossas vielas desesperadas da vida, no nosso coração ressequido, nos nossos desertos não conhecidos, nos nossos sonhos frustrados. E de repente Bartimeu andando pelo caminho, imagina a cena. Jesus andando pelo caminho com a multidão, e aquela multidão fazendo aquele barulho, e ouve-se um grito: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o engraçado é que aquela multidão pedia que Bartimeu se calasse diante daquilo. Cego, fica quieto, Jesus não vai te escutar. Cego, o mestre está ocupado. Pode ser que Pedro tenha dito isso, né? Pensando aqui. Pode ser que alguns dos discípulos tenham dito: mas é mais um cego. Olha a multidão que oprime o mestre. Quantas vezes você não tem sido a multidão que oprime o Bartimeu? Aquela multidão viu Jesus fazer o milagre. Viu Jesus ressuscitar Lázaro. Viu Jesus curar a mulher do fluxo de sangue. A multidão andou com o Filho de Deus. Quantas vezes, igreja, não somos essa multidão? Andamos com Jesus, falamos de Jesus, vemos os prodígios de Jesus acontecer, mas calamos os Bartimeus da nossa vida. Quantas vezes, igreja, nós não somos o Bartimeu calado pela multidão? Mas o interessante dessa história é que Bartimeu, mesmo fazendo toda aquela realidade de ser ignorado pelo mundo, de ser desprezado pela população, ele se desprende dele mesmo e ele deixa a fé fazer morada e continua a gritar e continua a falar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E aquela multidão estava incomodada com Bartimeu. Mas era um incômodo de não querer escutar o problema e o desafio do irmão. Quantas vezes, dentro da nossa igreja, dentro da nossa realidade da caminhada cristã, a multidão que nos oprime, a multidão que não quer vivenciar os nossos problemas, que não se interessa, nunca na história da igreja, no meio de 200 anos, nos últimos 200 anos, onde a igreja só quer mais bênção, buscar bênçãos e mais bênçãos. Nunca vimos uma geração tão inconsistente como a nossa, que não tem coragem de andar lado a lado com o irmão. O amor deste século foi esfriado. E o interessante é que o capítulo 12 de Romanos diz o seguinte: que o amor de vocês não sejam fingidos. Odeiem o mal, sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmão em Cristo.
Se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. E que a esperança de vocês se mantenha alegre. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem um pelos outros. Mas olha o que interessante nessa realidade. Jesus parou, ouviu a multidão que dizia para ele se calar, ouviu a voz de Bartimeu. O versículo 49 diz: Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. Olha o interessante dessa história. Analisa comigo. Primeiro Jesus está no meio da multidão, aquele barulho, de repente Jesus escuta aquela voz ecoando no meio da multidão e ele para. A primeira centralidade desse texto é Jesus parou. É a primeira centralidade do texto. Depois vai seguindo. Ele para e ele manda chamar. Ele diz: multidão, chama o cego que está à beira do caminho. E a mesma pessoa que disse para o cego calar foi a mesma pessoa que chamou Bartimeu para falar com Jesus. Eu escutava um hino do Ministério de Louvor que dizia que os teus inimigos, eu não lembro muito bem o refrão, o tema da música, mas dizia que os teus inimigos, alguma coisa eles vão ver a glória, vão ver a tua vitória. Esses mesmos inimigos que mandam você calar, que dizem que o teu problema não tem mais solução, que dizem que o que é que adianta você estar na igreja, o que é que adianta você servir no ministério. É a mesma multidão que vai ver Jesus parar e te chamar pelo nome. É essa multidão. O segredo dessa história toda é não parar de clamar. Bartimeu continuava gritando, mesmo quando as pessoas não queriam ouvi-lo, ele continuava a gritar. E aí depois Jesus falou assim: chama ele. A mesma multidão disse: coragem, levanta-te, sai de si mesmo, deixa dessa tua síndrome de coitadinho, larga os teus traumas, as tuas amarras que te fazem ficar prostrado diante do teu sonho. Ele te chama. Nesse instante, Jesus fez a multidão enxergar que o coração sincero abre os céus. E a mesma multidão que humilhava e fazia silenciar, teve que ver o reino de Deus, o Criador do universo, chamar o cego mendigo e perguntar: o que queres que eu te faça? Mesmo Jesus sabendo o problema de Bartimeu, ele queria ouvir onde era a dor do cego. Ele queria ouvir onde é que doía no coração do cego. Ele sabe dos teus problemas, ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, mas é mais interessante ouvir. É muito mais interessante ouvir. Ele quer te ouvir. Às vezes você não é respondido porque é tão imediata a tua oração e ele busca intimidade com você. Imagina que o Criador do universo, ele para o que ele está fazendo no céu para simplesmente baixar as orelhas e te escutar. Imagina que privilégio. E às vezes a gente não sabe experimentar essa realidade que vivemos. O interessante de tudo isso é que essa nossa geração é a geração que esqueceu o secreto. É a geração que esqueceu que os problemas da nossa vida são resolvidos dentro do quarto em oração. É a geração dos crentes Nutella, em que a realidade é: eu vou desabafar no Facebook que é mais fácil. Sabe por quê? Lá as pessoas vão ter dó de mim, vão ter pena dos meus problemas, vão ser compassivos com a minha dificuldade. Até vão, mas não vão resolver um terço dos teus problemas. Mas o interessante é ser aquele cristão raiz, sabe? Aquele cristão que entra no secreto do quarto, que fecha a sua porta, que chama Deus em oculto e que se derrama diante dele. Porque aí sim o Deus do universo se levanta, escuta a tua voz e resolve as tuas situações. Mas Deus não é o gênio da lâmpada mágica que você esfrega e simplesmente ele vai resolver os teus problemas. Deus resolve problema de filho. De filho. É intimidade. É secreto. Eu
tenho certeza você que é pai, você que é mãe, se o teu filho pedir alguma coisa e você não tiver dinheiro suficiente para fazer ou para dar aquilo que ele quer, teu coração vai ficar um pouquinho entristecido. Mas se for uma coisa útil, saudável, que você sabe que vai ser para o bem dele, com certeza você não vai negar. Por quê? Porque você ama. Você faria isso pelo estranho da rua? Até faria. Mas não com a mesma intensidade e dimensão que faria para o teu filho. Esse é o segredo, igreja, que a gente passa anos e anos para descobrir. Eu entrei no seminário aos 18 anos, saí da minha casa, fui para o seminário, lá em Recife. Deixei meu pai, minha mãe, fui para o seminário anglicano lá em Recife. E fui até os 28 anos, o período que eu fui aproximadamente ordenado. Hoje eu estou com 32. E é o seguinte... Amém. Vamos voltar aqui. E é o seguinte... E eu só descobri, na verdade, o que é secreto de Deus em uma bela noite, quando eu fui acometido de 5 tumores no meu intestino. E o médico chega e fala: você está com 5 tumores, garoto. Você vai morrer. Entrei no Sírio-Libanês, sem contar o meu pai e a minha mãe, que eu estava com 5 tumores no intestino e que eu ia morrer. Até ali, eu descobri, mesmo depois de ordenado, depois de tudo, ter celebrado, eu descobri o que era secreto de Deus naquela cama de hospital. Ali era secreto de Deus. Secreto de Deus aqui no altar, coisa mais fácil do mundo. Quero ver secreto de Deus quando você chega em casa. Tem uma música que eu acho super fantástica, e é a música que eu escuto todos os dias, para não errar. E se eu erro, eu corro aos pés de Deus, para me lembrar, que é: quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando as luzes do altar se apagam, quando já não tem mais música nem aplauso? Quem é você? E eu descobri quem eu era ali naquela cama do hospital, sozinho. Cadê os meus amigos? Minha família longe, meus amigos eu não contei para ninguém, porque eu era o super-homem, eu acreditava nisso. E eu tinha 5 tumores dentro do intestino, prestes para morrer. E aí eu descobri o secreto. Eu falei: olha só, até hoje eu fui multidão. Essa foi a minha oração. Eu fui multidão. Eu escutei falar, estava com você, mas estava de longe. Mesmo sendo ordenado, fazendo 10 anos de seminário, ter feito a teologia, mas eu fui multidão. Eu dizia a todo mundo que o Senhor curava, que o Senhor fazia maravilhas, prodígios. Olha, o Senhor vai te curar. Agora, secreto, você e Deus, você vai morrer. E aí? Eu falei: Senhor, eu posso até morrer. Tá tudo bem. Se eu morrer, eu vou contemplar a tua glória. Não quero não, mas se eu morrer, tudo bem. Mas Senhor, se eu não morrer, pode ter certeza que eu vou deixar de ser multidão. E eu vou ser discípulo amado, eu vou ser João, sabe? Aquele que estava do lado ali, abraçado, que se aconchegava nos braços de Jesus. É isso. E um belo dia, eu recebo uma visita misteriosa no meu quarto. E que ninguém, depois, a equipe de segurança foi me mostrar. Não tinha ninguém naquele quarto. Mas eu sei que eu fui visitado naquela noite. Deus me visitou naquela noite. Eu passei pela quimioterapia. Os tumores começaram a regredir antes da quimioterapia. E o quadro de morte se transformou. Esses dias eu parei e falei: Senhor, isso faz uns 2, 3 anos atrás, quase 3. E eu falei: Senhor, que o Senhor nunca mais me deixe esquecer o que é secreto. Se eu tenho um problema no meu trabalho, secreto. É quarto, é oração, é joelho dobrado. Se falaram mal de mim, secreto, quarto, joelho dobrado. Se alguma coisa me aflige, secreto, quarto, joelho dobrado. É ali. É ali que o céu se move, sabe? É ali que o mundo muda. É ali que a história se faz. Talvez não tenha acontecido
Porque você é um cristão Nutella, em vez de ser um cristão raiz. Ah, reverendo, por que cristão Nutella? Porque aquele cristão cheio de não me toque. Ah, eu não posso. Eu vou falar no Facebook porque o irmão da igreja vai ver e vai ter compaixão e vai orar por mim. Deixa. Larga de besteira. Vai você orar por você mesmo, meu irmão. É intimidade de pai com filho. Para de chorar à toa porque olharam pelo lado de você no ministério. Para de chorar à toa porque ninguém gosta de mim. Para, as almas estão morrendo lá fora enquanto você está vendo a tua síndrome aqui dentro. Essa falta de amor é a muralha dos nossos dias. Bartimeu exclama: meu mestre. Ele reconheceu que o vazio que pairava sobre o deserto da sua alma seria preenchido quando Jesus tornasse o seu mentor, seu guia, seu mestre. Ele entendeu logo o lugar de Jesus na vida dele. Quem é Jesus na sua vida de verdade? Quem é você? Bartimeu ou multidão? O interessante desses dias que eu estava escutando uma pregação falando sobre figueira. Figueira, aquela árvore muito conhecida na Bíblia. E a figueira que foi plantada no meio de uma vinha, né, de uma plantação de vinha, ela foi plantada ali para dar fruto. É o que diz o Evangelho. E o interessante dessa história é o seguinte, que Deus, fazendo essa analogia para as nossas vidas, é o único que investe em projeto falido. É o único. A minha pergunta é, aonde estaria você se Deus não tivesse investido na tua vida? Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. É que diz Salmo 51:17. Então você é um projeto que o Senhor investiu tempo, trabalho, dedicação, para que você estivesse aqui hoje, do jeito que você está. E o interessante disso tudo, e a lição que eu tiro desse evangelho, do secreto, inclusive eu tinha pedido para o Michel e Louvor me ajudar na música. Observa quanto o secreto é importante para a tua vida. Essa música que o Ministério do Louvor vai cantar, que eu pedi que eles cantassem no momento do sermão. Ah, reverendo, você vai cantar no momento do sermão? Vou cantar no momento do sermão. Porque quem manda é o Espírito Santo, não é nem eu, nem você. Amém. Essa música fala de secreto. Essa música fala de intimidade. Eu estava falando lá embaixo com os ministros, acólitos, o seguinte, que um pai nunca daria um carro a um filho, lá de 18 anos, irresponsável, que fosse dirigir e bater na primeira curva da vida. Se o Senhor respondesse toda e qualquer tua oração, qualquer oração que você pedisse, certamente você não estaria aqui. Certamente você não estaria aqui. Aproveita esse momento do Ministério do Louvor, sabe para fazer o quê? Entra no secreto com o teu pai. Agradece a Deus. Clama ao Senhor como Bartimeu fez. Mas primeiro, antes de clamar, entra no secreto e reconhece Ele como teu pai. Reconhece que pessoas aí fora daria a vida pelo casamento que você acha que não vale a pena continuar. Pessoas aí fora daria a vida pela vida que você tem aqui dentro, porque elas estão lá fora mergulhadas na droga. Pessoas dariam a vida dela, trocaria com você pelo teu trabalho. Pela casa que você diz, eu não quero, é tão difícil viver aqui, meu Deus. Pessoas dariam a vida por ela. E Satanás todos os dias coloca no teu ouvido que é melhor. O plano 2 é melhor. O plano 3 é melhor. Fica aonde você foi plantado. Exatamente aonde você foi plantado. Entra nesta noite no secreto. Fala com teu pai. E escuta o que ele quer falar no teu coração.